Olha que humilhação que o presidente Jair Bolsonaro passou ontem e hoje ele tá querendo se humilhar ainda mais. O Bolsonaro ele voltou de férias, aí ele ligou a máquina de asneiras. Para quem não sabe, o Bolsonaro ficou 17 dias de férias, ficou lá nadando com os apoiadores dele, pagos por ele, todos vieram lá no ônibus, até fiz um vídeo aqui denunciando isso na Praia Grande, ficou no Guarujá, depois viajou não sei pra onde, andou de barco, tá. Enquanto isso, as pessoas morrendo por Covid e o Brasil não tem nem seringa para vacinar as pessoas. E aí o Bolsonaro voltou e logo a primeira fala dele quando ele volta foi o quê? Ele disse, o Brasil tá quebrado e eu não posso fazer nada. Ele é o presidente da República que estava de férias. Tem 350 bilhões de dólares em caixa o Brasil. Você sabia disso? Muita gente não sabe. O governo Dilma deixou 350 bilhões de dólares em caixa. Esse é o dinheiro que o Brasil tem em reservas internacionais. O governo Bolsonaro deu 1,2 trilhão para os bancos, mas diz que não tem dinheiro e que a economia está quebrada. E aí o Jornal Nacional, o William Bonner, jantou o Bolsonaro, mas jantou, colocou até um molho assim, jantou direitinho o Bolsonaro. E é engraçado, né? O William Bonner podia ter jantado o Bolsonaro naquele debate em 2018, quando o Bolsonaro, em rede nacional, soltou fake news e não foi desmentido. O Jornal Nacional demorou 2 anos para desmentir o Bolsonaro quanto ao kit gay e quanto a outras mentiras que o Bolsonaro falou. Na verdade, não foi no debate, na entrevista lá, que foi praticamente um papo de comadres que o Bolsonaro teve com o Bonner. Mas antes, um segundinho, se quer ver a casa cair pro Bolsonaro, se inscreve no canal, curte o vídeo, se inscrever no canal é muito importante para você ajudar a fortalecer a oposição ao Bolsonaro e pra gente quebrar no meio as mentiras do bolsonarismo, porque eles trabalham com base em fake news. Se quiser ajudar com as ações do canal, que a gente aqui do Plantão Brasil, digo a gente, só eu apareço nos vídeos, mas digo a gente, que somos 300 mil pessoas. Quem quiser ajudar, se inscreve no canal e embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. Clicando em Seja Membro você já está apoiando as nossas ações. Ou no primeiro comentário deixa o nosso Pix, que é apoia@plantãobrasil.net, eu deixo o PicPay, apoie-se e conta bancária para quem quiser ajudar as nossas ações. Mas aproveita e também deixe seu comentário com sugestões de novas ações para o canal. O Jornal Nacional jantando, humilhando o Bolsonaro, olha só. O presidente Jair Bolsonaro disse hoje que o Brasil está quebrado. De manhã, ao sair do Palácio da Alvorada, Bolsonaro conversou com um grupo de apoiadores e, em resposta a um deles, disse o seguinte, abre aspas, chefe, o Brasil está quebrado, chefe. Eu não consigo fazer nada. Eu queria mexer na tabela do imposto de renda. Teve esse vírus potencializado pela mídia que nós temos aí. Essa mídia sem caráter. Fecha aspas. Os números oficiais das secretarias estaduais de saúde mostram que o vírus a que se refere o presidente Jair Bolsonaro está se espalhando pelo Brasil a taxas maiores desde dezembro. Esse vírus contaminou até agora quase 8 milhões de pessoas no país todo. Ele levou luto às famílias e aos amigos de mais de 197 mil cidadãos ou cidadãos brasileiros. E aí o William Bonner falando sobre o vírus, que o Bolsonaro diz que o Brasil está quebrado e que a culpa é da mídia, a mídia potencializou o vírus. O Bolsonaro, sabe o que ele está fazendo? Muita gente não percebeu isso. Eu vi muita gente falando sobre os gastos do governo, a gente vai falar isso aqui, mas o Bolsonaro ele está criando um álibi para quê? Para aumentar impostos. O Paulo Guedes tinha falado, eu lembro disso, o Paulo Guedes falou de uma CPMF no comecinho de 2019, no comecinho do mandato do Bolsonaro. O Bolsonaro deu um cala-boca nele. Aí o Bolsonaro falou, não, eu sou contra, não vai ter CPMF. Aí o gado bolsonarista, que era contra, depois era a favor, ficou contra de novo. Só que o que acontece é o seguinte, no finalzinho de 2020, o Paulo Guedes começou a falar de CPMF, aí começou a falar que tem que ter um imposto sobre transações digitais. Coincidência ou não, veio o Pix, que é exatamente transações digitais. E o Pix que vai tornar quase todas as transações do Brasil digitais, porque a partir de determinado momento, daqui 5, 10 anos, hoje todo mundo já tem celular, mas todo mundo vai ter Pix e vai ser muito mais comum você pagar um Pix do que pagar um boleto bancário, do que pagar alguém com dinheiro. Você simplesmente faz um Pix, o cara te dá o QR Code na mesma hora e você paga a pessoa. Então, temos muitas transações digitais, muito mais do que hoje. E aí, o Paulo Guedes falava sobre isso e o Bolsonaro agora ele vem falar o Brasil tá quebrado, eu não posso fazer nada. Mentira. O governo Dilma Rousseff deixou para o Jair Bolsonaro reservas internacionais de 350 bilhões de reais. Com o dólar a 5, dá mais de 1,5 trilhão de reais. 1 trilhão
1 trilhão 750 bilhões de reais é o que o Brasil tem em reservas internacionais. Não deixa o Bolsonaro saber, senão ele faz rachadinha com esse dinheiro. É melhor não deixar ele saber, né? Não só isso, o governo Bolsonaro deu em março, no dia 12 de março, dá um Google, sai desse vídeo, dá um Google, Bolsonaro 1 trilhão bancos, não precisa nem digitar muito, ó, Bolsonaro 1 trilhão bancos, um país quebrado, tem 1 trilhão e 200 bilhões de reais assim pra jogar? Porque sabe o que os bancos deram em troca desse dinheiro? Nada. Em alguns países da Europa, e aí eu posso falar muito bem porque eu leio as notícias lá, vários países da Europa deram dinheiro para os bancos como liquidez, mas em troca, ou os bancos tinham que dar tudo de volta, e essa era uma das coisas, mas quando não tinham, ou mesmo quando tinham, os bancos eram obrigados a diminuir taxas de juros, a criar linhas de créditos para micro, pequenas e até para grandes empresas. Para quê? Para salvar a economia durante o coronavírus. Sabe no mundo inteiro que quanto menos casos, menos o vírus se espalha, porque às vezes você não tem uma explosão de casos muito rápido, porque pouca gente tem o vírus, e aí a economia pode voltar ao normal mais rapidamente, aí você perde menos dinheiro na economia. Só o Bolsonaro não sabe disso. Israel já vacinou 15% da sua população, já foi vacinada. Os Estados Unidos já vacinaram 6, 7 milhões de pessoas, estão vacinando quase 1 milhão de pessoas por dia. E o Brasil sabe o que aconteceu hoje? O Bolsonaro falou que não vai ter vacinação aqui, porque ele suspendeu a compra de seringas. O Brasil não vai mais comprar seringas. Sabe por quê? Porque tá caro. O Bolsonaro falou, justo esse pessoal da extrema-direita, da direita, extrema-direita, que adora falar de o mercado, temos que respeitar o Deus mercado financeiro. É a lei da oferta e procura, asno. Se tem muita demanda, ou seja, se tem muita procura e pouca oferta, ou seja, tem muita gente querendo seringa, todos os países do mundo querem seringa, tem 48 países já vacinando, 48 países já estão vacinando, vacina-se com seringa. Se todo mundo quer seringa e não tem produção suficiente, o preço sobe, asno, que comprou cloroquina com preço 6 vezes maior que o valor de mercado da Índia. Sabia disso? Pela cloroquina, por doses de cloroquina, que é um remédio que mata mais do que cura. E tem cloroquina para 18 anos no Brasil, mas não tem vacina. Olha só que coisa. Todos os países vacinando, menos o Brasil e os africanos. Esse é o nível em que nós estamos. E o Bolsonaro ligou a fábrica de asneira. Hoje ele falou mais asneira. Vamos ver o que o Bolsonaro falou hoje? Atrás, né? Eu podia consertar a máquina de lavar roupa e geladeira. Eu tinha certeza que ia ganhar, hoje em dia, no mínimo 15 mil litros por mês, sem dor de cabeça. Então, de acordo com o Bolsonaro, o Bolsonaro disse hoje que as pessoas no Brasil são despreparadas, é por isso que tem desemprego. Então, se tem desemprego, você não tem emprego, a culpa é sua, porque você é despreparado, de acordo com o Jair Bolsonaro. Vamos lá, tem curso de profissionalização? Não tem. O PT criou, o governo Lula, o governo Dilma criaram curso de profissionalização, criaram ProUni, FIES, Pronatec, que é um monte de coisa para preparar as pessoas. Mas o governo Bolsonaro cortou até o Ciência Sem Fronteira. Eu tinha uns conhecidos, quando eu estudei na Espanha, todos antipetistas, odiavam o PT, não podia nem falar o nome Dilma, na época que a Dilma tinha 80% de aprovação quase. Odiavam o PT. Aí eu fui saber, estavam todos pelo Ciência Sem Fronteiras, ganhando inclusive bolsa, mas odiavam o PT. Olha que coisa, olha só que coisa. Mamavam, mas odiava quem dava o leite. É isso que faziam. É isso, falou e vamos pra cima do desgoverno.